União Europeia e Mercosul formaram uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. O acordo cria um mercado comum de mais de 700 milhões de pessoas e deve injetar 37 bilhões de reais na economia brasileira em 10 anos. Dependendo do setor, a redução de tarifas entre os blocos pode ser imediata ou gradual. Essa liberação atinge 91% do que o Brasil compra da União Europeia e 95% do que a Europa compra do Brasil. O acordo ainda precisa ser ratificado pelos países do Mercosul, entre eles o Brasil, e por parlamentos dos 27 países do bloco europeu. Isso já gerou modificações no texto do tratado. As negociações só avançaram quando o Parlamento Europeu aprovou salvaguardas para produtos da Europa e definiram em quais circunstâncias a União Europeia pode suspender temporariamente as vantagens tarifárias concedidas ao Mercosul. Terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Notícias e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira, você já sabe, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento no nosso dia a dia. E hoje a minha convidada, mais uma vez, aqui no Em Detalhes, é a Débora Maganha, nossa economista, apresentadora, historiadora, ela faz tudo. Débora, bem-vinda mais uma vez, minha amiga. Obrigada, Gabi. Bom dia para todas e todos que estão nos assistindo. A gente, mais uma vez, conversamos no N2, na verdade. Aqui no Em Detalhes a gente não tinha falado sobre a aprovação desse acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, agora assinado no Paraguai, então um momento histórico depois de 25 anos de negociações. E o presidente Lula não foi presencialmente, ele foi representado pelo Mauro Vieira, mas já tinha se encontrado com a Ursula von der Leyen aqui no Rio de Janeiro, justamente para, vamos dizer assim, representar esse momento simbólico também. E ele foi um personagem muito importante para destravar esse texto, para conseguir realmente essa aprovação. Para trazer algumas declarações, e parece que tudo isso são algumas declarações pontuais, mas é muito simbólico, isso está acontecendo nesse momento. A Úrsula disse que foi a conquista de uma geração, a presidente da União Europeia. Agradeceu até o presidente Lula por encabeçar essas negociações, e o Lula disse que é uma vitória do multilateralismo, uma vitória do diálogo e do mundo democrático. Por que eu disse que num momento como esse? Daqui a pouco a gente vai falar dos aspectos do acordo, isso é importantíssimo, mas eu quero te ouvir sobre o simbolismo disso em contraponto com o que o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, tem feito, ameaçando, atacando diretamente alguns países da América Latina e da Europa também. Quando se fala em uma vitória da democracia, do multilateralismo, do diálogo, isso fica muito claro, deixa muito claro que é um recado para o Donald Trump. Porque o Donald Trump tem ido na contramão de tudo isso. Do unilateralismo, das decisões monocráticas, das decisões impostas, e quem discordar dele vai realmente tomar tarifa ou qualquer sanção. Então, é realmente uma vitória desse diálogo em um momento em que se caminha justamente para o contrário nos Estados Unidos em relação à União Europeia, como você mesmo disse, e à América Latina. Então, é uma vitória bastante simbólica, até politicamente, mais politicamente num primeiro momento, como já falei em outras ocasiões, do que, de fato, economicamente. Porque os efeitos econômicos, eles vêm no médio e longo prazo. Inclusive, a implementação do acordo vem no médio e longo prazo. Agora, os efeitos políticos, o recado político, ele já está dado. Ele vem logo na assinatura, quando o acordo também foi votado pela União Europeia. Então, isso já dá um recado para Donald Trump que existe diálogo entre os outros países, e o maior destino hoje das exportações da União Europeia são os Estados Unidos. Então, vem justamente em um momento muito conturbado das relações geopolíticas, vem em um momento de imposições do Donald Trump cada vez maiores, agora com toda a questão da Groenlândia também,
A gente vê isso se acirrando, as questões do Irã também. Então, tudo isso aponta para até uma utilização, muitas vezes, política da economia por meio dos Estados Unidos, ali, né, por parte, desculpa, dos Estados Unidos, essa utilização da economia para colocar as vontades políticas ou as imposições, vontades do próprio Donald Trump e do seu governo. Então, é uma boa resposta mostrar que existe, sim, comércio entre outras partes para Donald Trump. E eu acho que esse é o movimento mais simbólico e que deve ter o primeiro efeito. E os efeitos econômicos vêm realmente no decorrer dos anos. Você citou a Groenlândia e foi naquele mesmo caminho do Irã de taxar os países com relações comerciais com o Irã, uma ferramenta de ameaça mesmo, de chantagem. Com a Groenlândia é a mesma coisa, anunciando tarifa de 10% contra a Dinamarca e também os países contrários a esse plano dos Estados Unidos de comprar a Groenlândia. Por isso que eu estou ressaltando aqui que essa sua fala é importante. E aí, entrando nos aspectos de como que vai funcionar, acho que é a dúvida principal das pessoas. Só para trazer um exemplo aqui, ficar mais palpável também, dessas tarifas que vão ser zeradas pelo acordo, aliás, vão ser zeradas é importante, porque não é automático, o chocolate belga, suíço, deve ficar mais barato em 2036, né? Essa é a projeção, então, 10º ano de vigência do acordo de livre comércio. E o imposto de importação de 20% que o Brasil cobra hoje, então vai ser zerado lá na frente. Antes disso, são cortes que são escalonados. Então, o que isso significa? E eu trouxe como exemplo o chocolate, só para ficar mais palatável, mas tem vários produtos aí, queijo, vinho, então são vários, né? Exatamente. E a implementação é sempre gradual. Não é que de uma hora para outra, de um momento para o outro, já vai zerar a tarifa. Não, ela vai ser colocada realmente de forma gradual, a redução vai ser feita de forma gradual até chegar a zero. Até porque se fizesse diferente, né, se já zerasse de pronto, ia ter uma inundação de produtos, tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. Então, essa implementação, ela vai diminuindo o imposto ao longo do tempo, justamente para não ter essa inundação de nenhum dos lados. E alguns produtos, inclusive, têm cotas, para que não tenha justamente essa inundação. Então, até um certo volume ali de toneladas de importação, você tem zero de tarifa. E acima daquele sistema de cotas, que aí, dependendo do produto, é um volume maior ou menor. Então, a gente vê isso nos queijos, por exemplo. Depois que ultrapassado esse volume, aí sim começa a ter uma taxa. Também para proteger os países de uma possível inundação de produtos importados no seu país. Então, também é uma forma de não prejudicar ou não afetar a economia daquele país num primeiro momento, para ele poder se preparar para começar a ter os efeitos econômicos desse acordo. Então, se a gente for pensar, e isso é uma crítica feita, a gente pode discutir depois, mas nos produtores brasileiros, eles não vão ser afetados logo no início, mas podem se preparar ao longo do tempo para aquela situação que vai acontecer daqui a 10 anos. Então, já dá para se preparar um pouco para esse efeito econômico. Mesmo assim, a gente sabe que vai ter efeito econômico e essa é uma das críticas feitas aí ao acordo. E tenho certeza que a gente vai falar depois. Não, justamente. Vamos entrar nisso agora. Já tem esse lado das críticas, principalmente por parte de movimentos sociais sobre o acordo. Tem um economista, por exemplo, o Paulo Nogueira Batista Júnior. Eu ouvi uma entrevista dele ao Brasil de Fato e descreveu esse tratado como neoliberal ou até neocolonial. É uma crítica forte. Eu queria primeiro te ouvir a sua avaliação sobre essa crítica. E eu te pergunto se esse acordo pode, em alguma medida, comprometer a soberania nacional brasileira. E aí, acho que na sua explicação você já pode incluir quais são os setores que vão ser os mais beneficiados, digamos assim, e quais estão mais preocupados justamente com esse acordo. Quando a gente pensa, eu vou até começar pelos setores, porque esse é um acordo que acaba favorecendo o agro. E quando a gente pensa no agro, aqui a gente não está falando do pequeno produtor. A gente está realmente falando daquele grande agro que já é beneficiado por diversas políticas e agora vai ser beneficiado por esse acordo. Quando a gente pega, inclusive, destinos das nossas exportações, algumas exportações têm como destino, segundo
destino, o terceiro destino ali é a União Europeia. É um destino importante, muito depois da China, mas é um destino importante. Mas é um destino importante de quê? É um destino importante, por exemplo, de soja, que já é uma produção totalmente agressiva aqui no Brasil. Hoje ocupa quase metade das terras plantadas aqui do Brasil. É agressiva no sentido de depredação do meio ambiente, do solo e de toda a questão ambiental que a gente pode pensar de forma mais geral e que vai ser beneficiada por um acordo e já é um agroexportador, né? Eu sempre gosto de falar, quando a gente fala de agro, a gente não está falando de comida de prato, a gente está falando de commodity. Enquanto as pessoas acharem que a gente está falando de comida, elas não vão entender de fato ali qual é o papel do agroexportador do Brasil. O agroexportador do Brasil pensa naquela produção como uma commodity, que vai ser vendida, que vai ser exportada. Esse agroexportador, por exemplo, vai ser beneficiado. Inclusive, agro, se a gente pensar de forma mais geral na agropecuária, não só ali nos grãos. Então, esse setor que já é muito beneficiado aqui no Brasil, vai continuar sendo beneficiado por esse acordo. Então, aqui a gente vê, né, mais uma vez aquela crítica de você favorecer um setor que, além de depredar o meio ambiente e todas as outras questões que a gente pode pensar em relação ao agro, mais uma vez estão sendo beneficiados. Agora, o produtor familiar, o pequeno produtor, esse sim pode ser prejudicado, porque se a gente pensar, por exemplo, produção de queijos, produção de vinhos, produções menores aqui do Brasil, que não é desse agroexportador, desse grande agro brasileiro, que são os pequenos produtores, eles vão ter uma dificuldade de competir com os insumos e com as importações que vão vir da União Europeia. Ainda que você tenha toda a transição, toda a questão gradual sendo colocada, eles vão ter que se preparar ao longo dos anos. Mas será que eles vão conseguir competir num segundo momento? Então, o produtor familiar pode ser prejudicado por isso, porque vamos pensar num produtor pequeno de queijo aqui do Brasil competindo com um queijo que vem de fora mais barato. Claro. Como é que vai ser a escolha disso? Como é que ele vai competir com o que vem de fora? Então, essa é uma grande preocupação. Como proteger, talvez aí com subsídios, como proteger esse pequeno produtor para ele não ser prejudicado nesse sistema e nesse acordo. Então, medidas internas precisam ser tomadas também para proteção, por exemplo, desse pequeno produtor. Exatamente. Alguma forma dele continuar se mantendo ali naquela produção e não ser prejudicado por uma inundação que possa acontecer ainda que daqui a 10 anos. Isso. Então, isso precisa ser pensado aqui enquanto Brasil. Como a gente vai proteger o pequeno produtor? Outra questão que está sendo muito discutida é em relação à indústria de transformação e outros setores industriais. Porque a gente sabe, né, que nós somos os grandes exportadores de commodity e como grandes exportadores de commodity, a gente sofre ou corre o risco de virar uma fazenda do mundo. Então, a gente não pode cair nesse lugar de vamos só exportar commodity barata, vamos exportar commodity de baixo valor e importar produtos de valor agregado. E aí o grande exemplo clássico da economia que eu adoro usar, porque eu acho que ele é muito didático, a gente vai exportar o café para importar o Nescafé. Então, a gente exporta a matéria-prima, ela é transformada lá fora e a gente importa ela depois da transformação. A gente precisa pensar na nossa indústria de transformação aqui e como ela vai ser afetada. Inclusive, o presidente da ABMAC, que é a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, tem mais, inclusive, preocupação em relação à indústria de transformação, que é essa indústria mais intermediária que transforma mesmo um bem em um outro bem, justamente por essa possível inundação de produtos já industrializados vindos da Europa, enquanto a gente está tendo que exportar muito mais coisa de valor menor. Como se nessa balança a gente teria que exportar muito mais para compensar esse valor que vai entrar aqui. Então essa também é uma preocupação em relação ao país. Como a gente vai proteger a nossa indústria de transformação nesse cenário? Essas medidas precisam ser pensadas e a gente vai ter 10 anos pelo menos aí para pensar como a gente protege tanto o agricultor familiar, o pequeno produtor, a nossa indústria de transformação, para justamente não cair nesse lugar de continuar só como um grande produtor de matéria-prima e commodity e exportando valor baixo, importando valor mais alto.
que é justamente esse desequilíbrio que pode acontecer. Excelente esses exemplos. Eu estava vendo sobre preocupações da indústria no setor de calçados, por exemplo, carros, móveis, até carros a gente coloca como um setor que vai demorar mais para sentir esses efeitos. Pensando em efeito médio, longo prazo, quando de fato os efeitos desse acordo poderiam ser sentidos na economia, levando em consideração, já já a gente fala sobre isso, mas que dê tudo certo, que todos os países de cada um dos respectivos blocos aprovem o acordo e não tenha mais nenhum entrave. A partir do momento que as tarifas começarem a cair, pode começar já a ter um desequilíbrio, porque a tarifa ela serve como uma proteção. Quando a gente pensa no papel das tarifas, das proteções lá no passado, é justamente uma proteção, um entrave para que aquele produto não entre barato no seu país, não inunde o seu país com produtos importados e você não consiga competir com aquele outro país produzindo aqui. Quando aqui é mais caro produzir, por qualquer que seja o motivo, você coloca uma tarifa para proteger a sua produção nacional e dificultar que os produtos entrem aqui e fiquem mais baratos, mais competitivos que o seu, porque aí vai acabar com a indústria nacional. Então, os efeitos podem começar a ser sentidos quando as tarifas começarem a baixar a ponto de valer mais a pena importar do que produzir aqui. Se a gente chegar nesse ponto sem preparar a indústria, sem deixar ela mais, talvez, competitiva, sem preparar mesmo, seja com políticas públicas, com quaisquer que sejam aí as formas que a gente pode pensar, inclusive para o pequeno produtor, vai acabar chegando o momento que esse desequilíbrio vai acontecer e a gente vai passar a importar os produtos manufaturados, os produtos industrializados. E essa é a preocupação. Quando que esse momento chegar dessa inversão, como que vai ser? Porque, historicamente, a gente, como eu falei, vende commodity. Então, vira realmente um desequilíbrio e a gente não pode cair nesse lugar. E aí cabe agora traçar políticas para proteção também aqui, ou desenvolvimento da indústria, maior tecnologia. E aí também a gente cai num lugar de que o Brasil deveria já estar pensando nisso, né? Pensando em pesquisa e desenvolvimento, pensando em tecnologia, para a gente não ficar dependente justamente do que vem de fora, que é o que a gente acaba caindo nesse lugar. A empresa vem para cá, produz aqui, mas a gente não aprende a tecnologia para produzir aqui da mesma forma. E aí depois a empresa vai embora e a gente não tem a produção estabelecida aqui porque a gente não aprendeu. Que foi justamente o que fizeram os países asiáticos. Eles pegaram os produtos, pegaram as indústrias, pegaram principalmente produtos tecnológicos, bens mais tecnológicos, aprenderam, desmontaram aquilo, aprenderam a fazer e começaram primeiro copiando. Inclusive, Japão fez isso, Coreia fez isso, a China passou por isso. Começaram a produzir ali, ainda que com todo um preconceito de vai quebrar rápido, não tem qualidade, é cópia. Isso os 3 países passaram, Japão, Coreia e China, na sequência. O Japão foi um dos primeiros que passou por esse processo, mas eles passaram a desenvolver lá com o tempo e hoje superam, inclusive em tecnologia, muitos outros países. Mas precisaram passar por todo o processo de desenvolvimento. Aqui não. Aqui eu sinto que justamente a empresa vem para cá, faz o que quer, depois vai embora e a gente não aprende a desenvolver. Enquanto a gente cair nesse lugar, a nossa indústria fica fragilizada e muito vulnerável a esse tipo de situação. Isso é muito bom e acho que para pensar nesse socorro interno, o governo Lula, por exemplo, tomou medidas, um programa temporário, quando Donald Trump anunciou inicialmente aquela taxação para proteger realmente o nosso mercado interno. Então, um exemplo bastante recente e que, no fim das contas, conseguiu renegociar, em parte, a taxação dos Estados Unidos contra o Brasil, mas foi, de imediato, algo que veio como uma espécie de socorro para esses setores. E aí, olhando historicamente, Débora, esse acordo e a aprovação do acordo, agora, mais recentemente, tinha muita gente cética até com a aprovação, principalmente na Europa. Teve protesto contra esse acordo e acho que mais fortemente por parte da Itália. O entrave foi mais grave porque a Giorgia Meloni disse que não estava conseguindo convencer os agricultores, porque a agricultura italiana não é competitiva em relação ao Mercosul, o que ela dizia, né? Aí ficou travado, mas a Itália acabou voltando atrás quando eles conseguiram negociar mais garantias para o setor agrícola, para passar um pouco de um resumo do que foi. A Alemanha era a que mais apoiava, foi uma grande defensora desse acordo.
E, bom, 25 anos de negociação, agora com uma perspectiva mais otimista, mas continua não sendo um consenso. Aliás, hoje, quem poderia, tem uma sensação de que a França é quem poderia atrapalhar a implementação desse acordo. Então, na União Europeia, para pegar aqui os votos contrários, foram França, Polônia, Hungria, Irlanda e Áustria, além de uma abstenção da Bélgica. As salvaguardas que foram negociadas pela União Europeia garantem a estabilidade desse acordo? Isso ainda vai precisar passar, né, pelos países, vai ter que ser votado lá, vai ter que ser votado aqui também. Mas o que eu vejo, né, desse primeiro dos entraves e agora mais presentes e evidentes na França, né, por parte da França, é justamente essa tentativa dos agricultores, dos produtores franceses, principalmente quando a gente fala da agricultura, de protegerem a sua produção, porque realmente naquela competitividade que a gente não tem, por exemplo, do produto industrializado, a gente tem, claro que em medidas desiguais, a gente tem com os nossos produtos agrícolas. Então, o medo que eles têm ali é o inverso, que a gente inunde o país com produtos agrícolas e que acabe com a agricultura. E a agricultura é um setor ali que na França não apoiaria o atual governo. Vamos pensar assim, na Itália, talvez sim, mas na França não. Então, o embate ali eu vou desagradar um setor que já não historicamente vai me apoiar e comprar essa briga, ou eu vou apoiar o agricultor para tentar ali formar esse apoio no médio e longo prazo, para que eles me apoiem ali no futuro. Então, é uma decisão também complicada interna de um país. E os agricultores franceses, eles têm essa cultura. Inclusive, quando a gente pensa em salvaguarda, muitas questões ambientais entram nessa esfera. E a França e outros países europeus já usaram esse tipo de mecanismo para tentar barrar a entrada de produtos brasileiros e de outros países que não tenham rastreabilidade. Claro, a gente precisa pensar, assim, em questões ambientais, a gente precisa entender de onde vem aquela matéria-prima, isso é, sim, legítimo. Inclusive em relação a agrotóxicos, quando você tem, né, alguns agrotóxicos sendo utilizados naquela produção não pode entrar em algum determinado país, então começa a ter algumas barreiras de entrada. E isso também, né, se a gente pensar, ninguém quer que entre produtos com agrotóxicos no seu país. Só que muitas vezes, embora com legitimidade, isso é utilizado como proteção. Então, não é que existe uma preocupação completamente com o meio ambiente, que eles são super bonzinhos e estão preocupados com a exploração do meio ambiente aqui no Brasil, ou como a gente produz aquilo. É também uma forma de criar uma barreira para a proteção desses agricultores. E isso já aconteceu ao longo do tempo, a gente tem uma série de exemplos que a gente poderia citar aqui, inclusive com os franceses. Então, não é de hoje. E algumas salvaguardas devem, inclusive, ser colocadas e até negociadas para tentar fazer com que se proteja alguns setores ali da Europa. O que precisa aqui também é de uma igualdade, né? Não dá para proteger só um lado. E isso não pode causar desequilíbrio entre os continentes, países e membros signatários. Exatamente. Aqui, só para complementar, o Parlamento Europeu precisa ratificar esse acordo. Isso deve acontecer agora em abril. Os eurodeputados também vão votar uma resolução que até pode atrasar em mais 2 anos esse projeto, na prática. Do lado do Mercosul, vai passar pelos congressos de cada um desses países, com uma perspectiva de que no Mercosul há um apoio por parte da população majoritariamente. Mais um tempo do que uma resistência interna de cada um dos países. Então, tem algo que pode, de fato, impedir, pelo que você acompanhou historicamente e de como esse acordo passou, pode impedir de sair do papel na prática? Até foi a pergunta que eu te fiz, mas qual é o risco de realmente não acontecer, no fim das contas, depois de selar e assinatura, depois de tudo que já aconteceu? E para fechar, porque a gente já está chegando ao final, no fim das contas, dá para dizer que é positivo para os dois blocos? Os dois saem ganhando? É uma pergunta aí, até que eu acho que eu preciso responder depende, porque depende muito de como as coisas vão caminhar. Não em relação à votação. A votação eu acredito que ela vai acontecer e que ela tem grande chance de passar, apesar de alguns países terem se colocado contra. Eu acho que no geral
inclusive com o apoio da Alemanha. A Alemanha ela não é boba nem nada também, né? A Alemanha tem um polo industrial muito grande, muito expressiva no PIB da Europa, se a gente pensar como um todo. Então, é óbvio que eles iam apoiar, porque eles não estão em risco, por exemplo, pensando no que nessa desigualdade de balança comercial. Não é a Alemanha talvez tenha o menor risco aí em relação ao que ela produz e o que ela exporta. Os países que têm mais essa questão da agricultura, dessa proteção, eles vão talvez se opor mais em relação ao acordo. Então, o acordo deve passar, eles devem aprovar de forma geral, tanto aqui quanto lá. Em relação ao positivo, eu acho que depende o lado que a gente olha e como essas coisas vão ser implementadas e, principalmente, como é que a gente vai pensar em políticas públicas aqui no Brasil para desenvolver o nosso pequeno produtor ou para proteger, como a gente vai atuar aqui para não ter essa desigualdade de competitividade. Positivo, pensando pelo lado político do Nossa Senhora, agora... Vai sair multilateralismo. Multilateralismo, quase um trava-língua aqui. Eu acho que essas vitórias, elas são positivas. Pensando do lado político, do momento que a gente enfrenta, do contexto que a gente está, de todas as questões geopolíticas que estão sendo colocadas hoje, desse lado é positivo porque realmente abre toda a questão do diálogo. Em relação à parte econômica, que a gente não pode deixar de lado também, embora seja muito de longo prazo, porque como você falou, às vezes pode ter um atraso, pode ter ali, né, uma questão colocada que vai dificultar um pouco mais a votação do acordo. Então, isso vai ser de longo prazo. A implementação vai demorar e para surtir efeitos mais ainda. Dá tempo da gente pensar, embora a gente tenha deixado isso de lado, nossa indústria tenha sofrido por muito tempo, a gente precisa começar a pensar em como também desenvolver e proteger essa indústria. Então, a gente vai ter que pensar nisso aqui, para não trazer justamente essa desigualdade para a nossa produção e afetar, por exemplo, a indústria de transformação. Então, é positivo, mas a gente precisa também se fortalecer para não sair em um lugar desigual, já não sair atrás. A gente já sai atrás sendo exportador de commodity. O que a gente não pode é sair cada vez mais para trás. É isso. Débora, acho que foi perfeita aqui, enfim, o seu resumo, acho que é um fechamento perfeito do que a gente tem como desafio nesse cenário também para que seja realmente positivo internamente para a nossa indústria, para os nossos pequenos produtores, enfim, pensando em todas esses setores que já saem atrás, né? Principalmente pensando no pequeno. Muito obrigada, sempre um prazer te receber aqui. E eu que agradeço. Até a próxima, Débora. Até. E eu quero convidar você também para participar da divulgação da nossa pesquisa de como pensam os brasileiros. Vai ser no dia 22 de janeiro, que é uma quinta-feira, 8 horas da noite. O Eduardo Moreira vai estar ao lado de gigantes, como, por exemplo, o Castro Rocha, o Gessé Souza, o Luiz Costa Pinto, enfim, um grande elenco para trazer os resultados, os dados da área da segurança pública, política, religião, enfim, tem vários setores que foram ouvidos, são mais de 10 mil pessoas que participaram de todo esse processo de pesquisa aqui no Brasil, então você vai poder ter um termômetro, todos nós, na verdade, de análise para as eleições que estão chegando agora em 2026. Vai ser muito importante para o nosso campo pensar a partir dessa divulgação da pesquisa. Vai lá em icl.com.br/pesquisa, participa, que vale a pena. Agora a gente continua na sequência da nossa programação do YouTube. Você vai ficar com a Débora Maganha, mais uma vez, no Mercado Investimentos. Depois o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes também em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Quantos golpes aconteceram no mercado financeiro em 2021? Teve Banco Master, teve o faraó lá dos bitcoins. Agora, teve muita gente que não caiu em nenhum desses golpes. Que não comprou COI, que não comprou CDB do Banco Master. Sabe por quê? Porque assistiu o Mapa da Mina em 2025. O encontro que a gente faz todos os anos em janeiro para fazer nossas previsões e alertas sobre o ano que está por vir. O Mapa da Mina 2026 vai acontecer no dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E você pode participar gratuitamente. Em 2025, a gente acertou todas as previsões.
e a gente vai trabalhar muito para fazer boas previsões em 2026 também. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!